Bom, boa tarde, bom dia aos meus companheiros de luta, aos meus companheiros da educação, do ensino e vamos lá, da investigação. Vamos hoje trazer aqui um tema que eu acho muito pertinente em relação aos conflitos que acontecem no nosso dia a dia. Como deve saber, a grande receita de alimentação de um técnico de relações internacionais ou um internacionalista é examinar os fenômenos que ocorrem fora das nossas fronteiras. Portanto, hoje trago o caso de Hong Kong, que é um caso muito caricato, onde estamos a ver três intervenientes, fundamentalmente, a China, Hong Kong e os Estados Unidos. Portanto, nós temos que perceber que a China não é um jogo de soma zero. Portanto, não é um jogo de soma zero. Não há aqui perdedores, ganhadores. Portanto, e a China, para nós entendermos esses conflitos, há que entender algumas variáveis. Portanto, e fundamentalmente entender os interesses dos envolvidos. Portanto, Hong Kong é um território chinês, pertence à China. Portanto, se não fosse o século de humilhação e de acordos injustos, a China, o Hong Kong hoje seria uma província qualquer como a China, uma província qualquer da China, ok? Portanto, mas está também na memória dos próprios chineses devido à cessação que eles tiveram para os ingleses. Portanto, eles já não aceitam ceder a esse espaço territorial a qualquer outro país, porque a China hoje já é uma potência militar, é uma potência econômica, é uma potência tecnológica, ou seja, todos os fatores, todos os ingredientes sobre os fatores de poder ou as forças de poder, a China já possui, ok? Portanto, quando falamos de fatores de poder, estamos a falar exatamente dos elementos que determinam o poderio entre os Estados, ou seja, a relação entre diferentes Estados e a sua influência. Portanto, esses fatores determinam essa relação, determinam o poderio entre os Estados. Portanto, a China está nesse momento, do ponto de vista econômico, muito alto. Militarmente está preparada, tecnologicamente está preparada. Portanto, a China já não aceita ceder esse território para qualquer um desses países. Mas de perceber que a China, que Hong Kong é o lugar de investimento, ou seja, de entrada dos investimentos para a China, ou seja, é a ligação do mundo com a China. Portanto, e Hong Kong é algo estratégico para a própria China. Portanto, a China jamais deixará em mãos abertas Hong Kong. Portanto, Hong Kong é, como disse, é um território chinês. Portanto, mas os americanos querem sua inclusão, uma maior inclusão nas Nações Unidas. Se nós olharmos aqui naquilo que é a função das Nações Unidas, ou seja, ela é composta por Estados soberanos. É uma instituição intergovernamental e composta fundamentalmente por Estados soberanos. Portanto, o Hong Kong é um enclave da China. É uma ilha, pertence ao território chinês, ok? Embora passou por alguns anos, 150 anos, na mão dos ingleses, mas depois de acordos voltou novamente às mãos da China. Portanto, a China não vai ceder esta pressão, fundamentalmente dos americanos, né? Porque o próprio presidente Xi Jinping disse na sua emissiva que não vai aceitar interferência no caso de Taiwan, na questão de Taiwan, na questão de Hong Kong, ok? E se sentir a interferência vai tomar decisões muito drásticas. O americano diz que não vai permitir desrespeito aos direitos humanos no povo de Hong Kong, né? E vai continuar a combater, combater o desleal, a concorrência desleal dos chineses. Mas aqui chamar a atenção que é um enclave do próprio país, da própria China, ok? Tal como é o enclave de Cabinda, tal como é o enclave de Lesoto, tal como é o enclave de San Marino, tal como é o enclave de Vaticano. Portanto, estão dentro de um determinado território. É enclave. Embora esses países que eu acabei de dizer são independentes, mas esse Hong Kong é ainda território chinês, ok? Mas aqui o presidente Xi Jinping faz lembrar a paz de Westfália, onde há a modernidade das relações internacionais, onde há o desenvolvimento dos Estados, né?
os Estados modernos, onde há o nascimento do conceito de não ingerência nos assuntos internos dos outros Estados, onde há o respeito pela soberania dos Estados, onde há o respeito pela integridade física dos Estados. Portanto, aqui o presidente fez lembrar apenas que esta não é a situação, não é o caminho viável. Mas como é que se resolve isso? Portanto, nas relações internacionais, elas tendem em duas categorias em relação aos conflitos. Temos os conflitos pacíficos e os conflitos conflituosos. Portanto, e esses conflitos conflituosos, que são litígios, problemas graves, como é que elas são resolvidos do ponto de vista das teorias e técnicas das relações internacionais? Ela é resolvida aplicando as técnicas de relações internacionais. Portanto, deve perceber que, neste caso em concreto, estamos a falar de uma negociação distributiva, ok? Onde está na mesa diferentes pontos de vista, ou seja, interesses diferentes, né? Que dizia Dumpont que a distribuição, ou seja, a negociação distributiva, ela é muito desgastante, é muito dura do ponto de vista de resolução. Porque aí está a rivalidade de interesse entre as potências. Ok? Portanto, e ele nos ensina que devemos buscar a solução desse conflito. Portanto, se estamos perante uma negociação distributiva, quais são as técnicas para resolver essa negociação? Portanto, ele nos ensina que o bluff, ameaça, hostilidade ou agressão verbal, ou a substituição do negociador. Portanto, no caso em concreto, aqui estou a ver agressão verbal ou hostilidade entre esses dois autores, entre o presidente Xi Jinping e o presidente Biden. E essas agressão verbal, por nada, acabam por ter grande impacto naquilo que é verdadeiramente a vontade dos americanos. Portanto, é nesta perspectiva. E aqui estamos a falar de quê? Estamos a falar de autores que mexem com a estrutura do sistema internacional. E esses autores, quando mexem com a estrutura do sistema internacional, olham para quê? Eles normalmente têm rivalidades devido aos interesses. Querem mostrar ao mundo quem é que manda, quem é que controla o sistema internacional. E querem também mostrar quem de facto tem a distribuição de poder. Ok? Portanto, esse é um conflito de gigantes. E esta provavelmente é a solução. Temos que negociar, tem que haver negociadores experientes, né? Onde tem de elaborar uma mensagem para negociar e começa numa função poética, né? Depois desce para uma função informativa e depois no fim uma função diretiva. Este é o caminho ideal para minimizar o conflito dos hongreses com os chineses. Porque os povo do Congo, do Hong Kong, não se consideram chineses, se consideram hongreses. Porque eles já têm a cultura dos ingleses que estiveram lá naquele local há 150 anos. Portanto, e o povo não quer de facto o regime político chinês, que é o comunista, porque eles temem que a minoria serão perseguidos pelas instituições políticas, pelas instituições militares, etc., como numa ditadura. Aliás, numa democracia não existe perseguição às minorias. Só existem em autocracias, em ditaduras. Ok? Portanto, este é o problema Hong Kong, China e Estados Unidos. O que os Estados Unidos querem, de facto, é que se respeite os direitos humanos. Parece também que eles respeitam os direitos humanos, quando é o caso deles. Também tem que estudar o caso dos Estados Unidos em relação aos direitos humanos. Né? E que quer combater a concorrência desleal da China. E para combater a concorrência desleal da China, ele quer atacar Hong Kong. Veja o expert americano. Obrigado.